Você pode se sentir muito bem e cheio de energia. Mas então, o telhado desaba. Sabe, essa frase do Edward T. Welch, ela captura de um jeito impressionante a essência do transtorno bipolar. É exatamente isso. Uma montanha-russa de emoções, onde o pico de uma euforia incrível pode, de uma hora para outra, sem aviso nenhum, virar uma queda livre. Hoje, a gente vai mergulhar nesse tema complexo que é o transtorno bipolar, mas olhando por duas lentes bem diferentes. De um lado, a gente tem a lente da ciência, que fala sobre cérebro, química, comportamento, e do outro, a lente da espiritualidade, que fala de alma, propósito, fé. A grande pergunta é: o que acontece quando essas duas visões se encontram? Bom, e aqui está o nosso mapa para essa conversa. Primeiro, a gente vai entender o que são esses altos e baixos, os extremos do humor. Depois, vamos ver o impacto disso tudo na vida real, o tal defeito em cascata. Aí, a gente entra no coração da nossa análise, com duas estruturas para dar sentido a essa experiência. E, por fim, vamos explorar alguns caminhos práticos que levam à estabilidade. Ok, então, vamos começar pelo começo, pelo básico do básico. O que são, de fato, esses polos que definem o transtorno bipolar? A mania, olha, do ponto de vista clínico, não é só estar feliz, não. Pensa assim, é como se alguém pegasse o controle do volume da vida e colocasse no máximo. A energia parece infinita, os pensamentos vêm tão rápido que é quase impossível acompanhar, e a autoconfiança, bom, ela pode virar uma sensação de ser totalmente invencível. E aí, no outro extremo, o volume é simplesmente desligado. A depressão maior também não é só tristeza. É um vazio. As cores do mundo parecem sumir. Aquelas coisas que antes davam prazer viram um fardo enorme. E a energia, ela simplesmente some. Cada pequena tarefa se transforma num esforço gigantesco. Agora, olhem só que interessante essa tabela. Ela coloca os sintomas lado a lado. E é quase um espelho, né? Onde a mania tem uma autoestima lá no céu, a depressão tem sentimentos de inutilidade. Onde a mania tem pensamentos a 1000 por hora, a depressão tem um raciocínio lento, indeciso. É a ilustração perfeita da natureza bipolar, dos dois polos da condição. Mas claro, esses extremos não acontecem em uma bolha. Eles geram ondas, um efeito dominó que atinge tudo e todos ao redor. Qual é o verdadeiro impacto desses episódios na vida de alguém? E aqui a gente toca num ponto crucial, que a fonte do Edward Welch explora muito bem. Pensa nessa desconexão. Internamente, na mania, a pessoa pode estar se sentindo a mais criativa, a mais poderosa do mundo, no auge. Mas para quem está de fora, para a família e para os amigos, essa mesma energia pode parecer imprudência, irritação, egoísmo. É um abismo. Para um, é uma aventura. Para os outros, é um verdadeiro pesadelo. E esse pesadelo tem consequências bem reais, bem práticas. A impulsividade da mania pode acabar com uma conta bancária em questão de dias, a irritabilidade pode afastar as pessoas mais queridas, a dificuldade de focar pode custar um emprego, a vida cotidiana aos poucos começa a desmoronar. Ok, diante de um cenário tão caótico, a pergunta que não quer calar é: como a gente pode entender o que está acontecendo? Como é que se dá sentido a uma experiência dessas? Essa é a questão-chave. Para lidar com algo tão avassalador, a gente precisa primeiro de um mapa, sabe? Uma forma de entender o terreno. E é aqui que a gente vai explorar dois mapas bem diferentes. E aqui está o centro da nossa análise. De um lado, o modelo cognitivo-comportamental, a visão clínica, ele enxerga um ciclo vicioso. Pensamentos grandiosos geram sentimentos de euforia, que levam a ações impulsivas, que por sua vez reforçam os pensamentos grandiosos. É como uma bola de neve. Já o modelo de aconselhamento bíblico, ele faz uma distinção, ele diz assim, olha, pode existir sim um problema físico no cérebro, mas isso cria um campo de batalha espiritual, um mundo de tentações intensas. A pessoa não tem culpa pela condição, mas ela continua sendo responsável pelas escolhas que faz dentro dessa batalha. Beleza, entender é o primeiro passo. Mas e depois? O que a gente faz com esse entendimento? Como é que esses dois mapas, o clínico e o espiritual, podem nos guiar para fora do caos, em direção à estabilidade? E o mais interessante é que mesmo partindo de lugares tão diferentes, as duas visões nos dão algo super valioso, um plano de ação. Elas mostram que existe sim uma ponte entre o caos e a calmaria, e dão os passos para a gente atravessar essa ponte. O caminho clínico é, em grande parte, sobre se tornar especialista em si. É aprender a ler os próprios sinais de alerta, como um marinheiro experiente lê os sinais do tempo. É proteger os pontos mais vulneráveis, como a qualidade do sono e os níveis de estresse.
E, claro, é trabalhar junto com os profissionais de saúde para encontrar as ferramentas certas, como a medicação, para conseguir navegar melhor nessa tempestade. Já o caminho espiritual, ele tem uma estrutura parecida, mas as ferramentas são outras. Em vez de focar só no autoconhecimento, o primeiro passo é olhar para cima, é reconhecer que precisa de uma ajuda que vai além da própria força. Em vez de buscar ajuda só de profissionais clínicos, busca-se também a sabedoria de conselheiros espirituais. E o objetivo não é só gerenciar sintomas, mas cultivar virtudes, como a humildade e a paciência, que são justamente o antídoto para o orgulho e para a impulsividade da mania. É assim, a gente termina com essa pergunta que é fundamental. A gente viu duas lentes, a clínica e a espiritual, para olhar para uma mesma experiência humana. Elas não precisam ser inimigas, muito pelo contrário. A verdadeira questão que fica, talvez, seja, na jornada de qualquer pessoa em busca de estabilidade, qual é o papel do tratamento que cuida do cérebro e qual é o papel do cuidado com a alma? A resposta, quem sabe, está justamente em como a gente consegue integrar essas duas coisas.